Antes de tudo, respire fundo e silencie sua alma. Imagine que você está diante do próprio trono de Deus. Nada mais importa agora. Deixe de lado as distrações, os ruídos da mente, os pesos do coração. Este é o seu momento com o Pai. Hoje, mais do que apenas orar, vamos despertar nossa alma. Vamos relembrar, como fez o salmista, quem é o Deus a quem servimos. A palavra em Salmo 103 nos inspira dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Esta não é uma exortação dirigida a uma multidão. É uma conversa íntima, pessoal, do salmista com ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo à própria alma: não esqueça, não se perca, lembre-se daquele que te resgatou. Quantas vezes você já falou de Deus, mas com o coração longe? Já cantou louvores, mas a mente dispersa? Já orou, mas sem entrega verdadeira? Assim como Davi, precisamos nos lembrar. Deus merece não apenas palavras, mas asterisco todo o nosso ser asterisco. Ele não quer metade do nosso coração. Ele deseja tudo: mente, corpo, alma, vontade e emoções. Se Davi, mesmo conhecendo a dor, as perdas e os desertos da vida, encontrou forças para adorar com intensidade, por que não nós? Que o nosso louvor hoje seja verdadeiro, profundo, vindo do lugar mais sincero do nosso interior. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários: de todo o meu ser, eu te bendigo, Senhor. Davi não era estranho ao sofrimento. Ele sabia o que era ser traído, rejeitado, perseguido. Sabia o gosto amargo da caverna, o silêncio das noites escuras, a dor de perder amigos e a vergonha de seus próprios erros. Mas ele também conhecia a bondade de Deus. A bondade que não apenas perdoa, mas restaura. A graça que desce até o poço mais fundo para nos levantar. Por isso, seu louvor era intenso, completo, avassalador. Ele não louvava porque tudo estava bem, mas porque conhecia profundamente o Deus que esteve com ele nos vales e nos montes. Que verdade poderosa! Deus continua sendo digno, mesmo quando nosso mundo parece desabar. Será que você também precisa acordar sua alma hoje? Talvez sua fé esteja cansada. Talvez o barulho da vida tenha abafado a lembrança de quem Deus é. Mas Ele continua o mesmo. Ele é digno mesmo quando o milagre ainda não chegou. Mesmo quando a resposta é o silêncio. Seu valor não depende das circunstâncias, e sua fidelidade não muda com as estações. Ele é digno no hospital, na sala de espera, na madrugada do medo e no amanhecer da esperança. Ele é digno quando oramos e vemos o agir. E Ele é digno quando tudo parece parado. Louvar não é sobre como você se sente. Louvar é sobre quem Deus é. Se essa palavra acendeu algo em seu coração, escreva nos comentários. Ele continua sendo digno. Davi nos ensina que adorar a Deus de verdade exige intenção. Por isso ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103:1. Ele não diz apenas bendize com teus lábios, ou bendize com emoção momentânea. Ele convoca todo o seu ser, mente, emoções, vontade e corpo, para adorar com integridade, com profundidade, com verdade. E nós temos entregado todo o nosso coração, ou só o que sobra. Temos oferecido a Deus uma adoração cheia de distrações, feita por obrigação ou automatismo. Hoje o Espírito Santo te convida a um novo nível de entrega. Há uma adoração que vem do íntimo, que não depende do ambiente, da música ou da emoção do momento. Lembre-se, Deus não procura apenas palavras bonitas. Ele procura corações sinceros. Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade, com tudo o que somos. Ele quer habitar na sinceridade da sua adoração, na profundidade do seu arrependimento, na beleza da sua rendição. Então, se hoje tudo que você tem é um coração cansado, ofereça isso mesmo. Se só tem lágrimas, que sejam lágrimas de entrega, porque Ele é digno até dos nossos pedaços, e com eles, Ele faz algo novo. Se essa mensagem tocou sua alma, escreva nos comentários: recebe tudo o que sou, Senhor. O Salmo 103 não é apenas um convite à adoração, é um lembrete poderoso. Davi fala à sua alma: não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Que palavras fortes! Em meio à correria, às lutas e às distrações, nossa memória espiritual pode falhar. Podemos esquecer quem Deus é e o que Ele já fez por nós. Mas Davi puxa sua alma para perto e diz: lembra, não se esqueça. E então ele começa a listar. Ele é quem perdoa todos os teus pecados. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem resgata a tua vida da cova. Ele é quem te coroa de bondade e misericórdia. Ele é quem farta a tua boca de bens, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, versículo 2 a 5. Quantas vezes deixamos de adorar porque nos concentramos na dor e esquecemos os livramentos? Quantas bênçãos você já recebeu e talvez nem percebeu? A respiração de agora, o teto sobre sua cabeça, o alimento de hoje, a força para continuar. Tudo isso são presentes da graça de Deus. Hoje, faça como Davi. Chame a sua alma de volta à memória do que Deus já fez. Que a gratidão desperte seu coração e que a adoração seja renovada em você. Se você quer agradecer pelos benefícios de Deus, escreva nos comentários: sou grato, Senhor. Davi conhecia bem a dor. Ele enfrentou perseguições, traições, perdeu amigos, se escondeu em cavernas, sentiu o peso da culpa e da vergonha. E mesmo assim, ele dizia: o Senhor me resgatou da cova. Ele sabia que Deus não apenas perdoa, mas também restaura. Ele não só te livra do passado, mas também te coroa com graça e misericórdia. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez sinta que sua alma está presa em um poço de tristeza, dúvida ou pecado. Mas assim como fez com Davi, o Senhor pode descer até o fundo do seu abismo e te tirar de lá. Ele não se assusta com os teus escombros. Ele é especialista em reconstruções. O amor dele não depende do seu desempenho. Sua graça não é limitada pelo seu histórico. Ele continua sendo aquele que resgata, que limpa, que cura e que levanta. E quando ele te levanta, ele não apenas te põe de pé, ele te coroa. Ele cobre tua cabeça com honra. Ele te envolve com amor. Ele troca a roupa da vergonha por vestes de glória. Ele não te enxerga como o mundo te vê. Ele te vê redimido, restaurado, valioso aos olhos dele. Então não se prenda ao que foi. Não se agarre às culpas. Receba essa restauração que vem do céu e declare sobre sua alma: o meu Redentor vive e ele me levanta. Se você crê em restauração, escreva nos comentários: me coroa com tua misericórdia, Senhor. E como se já não bastasse perdoar, curar, restaurar e coroar, Deus ainda enche a nossa vida de bens. Ele é aquele que supre, não apenas o básico, mas em abundância. Ele cuida dos detalhes, dos pequenos gestos, das respostas silenciosas que apenas o nosso coração percebe. Ele prepara a mesa no deserto, multiplica onde parecia faltar, renova onde parecia morrer. Muitas vezes, deixamos de perceber as bênçãos porque nos acostumamos com elas. O ar que respiramos, o alimento sobre a mesa, os abraços sinceros, o livramento que nem vimos. Tudo isso é sinal do cuidado de um Pai generoso. E esse cuidado renova as nossas forças. A palavra diz que ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Não importa a estação da vida, Deus tem um jeito sobrenatural de renovar o que parecia cansado, de reviver o que parecia envelhecido. Você pode estar exausto, sem ânimo, sem perspectiva, mas há uma força que vem do alto. Há um renovo para quem espera no Senhor. Assim como a águia sobe acima da tempestade, o Senhor te dará asas para voar sobre os ventos contrários. Receba hoje esse renovo. Diga à sua alma: ainda há mais. Deus ainda tem promessas para mim. Ele ainda me sustenta com sua bondade. Se você sente essa renovação, comente: renova-me, Senhor, como a águia. Davi, ao escrever o Salmo 103, não estava falando a uma multidão. Ele estava conversando com a própria alma. Era um chamado pessoal, um despertar interior. E isso nos ensina algo profundo. O louvor verdadeiro não depende de plateia nem de aplausos. Ele nasce no secreto, quando a alma escolhe adorar mesmo sem motivos aparentes. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele repete isso como quem insiste com o próprio coração. Como quem sabe que há dias em que precisamos chamar nossa alma de volta à adoração. Dias em que o desânimo pesa, a fé balança, e os olhos se voltam apenas para as circunstâncias. Nesses momentos,
Temos que fazer como Davi. Falar com nossa alma. Instruí-la, convocá-la a lembrar quem é o nosso Deus. Não é hipocrisia adorar mesmo nos dias de luta. É fé. Fé de que o caráter de Deus não muda com o nosso humor. Fé de que Ele continua sendo bom mesmo quando tudo parece mal. Fé de que há poder em adorar quando se tem lágrimas nos olhos. O louvor é uma arma. E muitas vezes, é no louvor que Deus nos levanta, nos cura, nos enche de esperança. Então hoje, mesmo se sua alma estiver cansada, confusa ou abatida, fale com ela. Chame-a de volta à fonte. Diga, minha alma, bendiga ao Senhor, porque Ele ainda é Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: minha alma, adore ao Senhor. Davi conhecia as profundezas da dor. Ele sentiu o peso da culpa, viveu momentos de fuga, foi traído, perdeu filhos, enfrentou guerras. Mas mesmo assim, ele escolheu louvar. Por quê? Porque ele havia descoberto uma verdade que também precisa ecoar em nós. Deus é digno de louvor não apenas nas vitórias, mas também nas batalhas. Não apenas nos palcos, mas também nas cavernas. Adorar quando tudo vai bem é fácil, mas adorar quando o chão parece sumir, isso é entrega. É saber que o louvor não depende da emoção, mas da convicção. Deus não precisa provar nada para ser adorado. Ele já é digno por quem Ele é. Davi não apenas louvava, ele se lembrava. Ele fazia questão de lembrar de tudo o que Deus havia feito. Não era apenas um louvor do momento. Era um louvor carregado de memória, de história, de gratidão. Ele puxava pela mente os livramentos, as promessas cumpridas, os milagres inesperados. Você já parou para fazer isso? Já relembrou o que Deus já fez na sua vida? Aquela oração respondida, aquele livramento que você nem esperava, aquele consolo que só Ele te deu? Relembrar é uma forma de fortalecer a fé. É dizer, se Ele fez antes, fará de novo. Se você se lembra de algo que Deus já fez por você, escreva nos comentários: eu me lembro, Senhor. Quando Davi diz, Ele é quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele está falando de um Deus que não apenas supre, mas renova. Um Deus que sabe quando estamos cansados, esgotados, feridos, e não apenas nos consola, mas nos dá forças novas. Forças que não vêm do corpo, mas do espírito. A águia é um símbolo de renovação. Ela sobe às alturas, atravessa tempestades, voa acima das nuvens. Deus quer nos dar essa mesma capacidade de ir além do que vemos, de subir espiritualmente acima das lutas, de encontrar esperança mesmo no meio da dor. Ele não quer apenas que sobrevivamos. Ele quer que vivamos com propósito, com vigor, com alegria. Essa renovação vem quando nos rendemos. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e entregamos tudo a Ele. É nesse lugar de rendição que o milagre acontece. É nesse lugar de adoração sincera, no cansaço, que Ele sopra vida nova sobre nós. Se você está se sentindo sem forças, sem ânimo, sem direção, pare agora e clame: Senhor, renova minhas forças como a da águia. Ele ouve, Ele responde, Ele age. Se você precisa desse renovo hoje, comente agora: renova-me, Senhor. Senhor Jesus, agora que minha alma foi lembrada da tua grandeza, da tua fidelidade e do teu amor imutável, eu me prostro diante de ti com um coração rendido. Eu te adoro não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és a rocha firme em meio às incertezas, o refúgio seguro no tempo da tempestade. Eu te entrego hoje meu coração por inteiro. Não quero viver uma vida dividida. Não quero te oferecer apenas partes de mim. Recebe meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas, meus silêncios. Tudo em mim, Senhor, seja consagrado a ti. Que a minha vida se torne uma oração viva, uma declaração contínua de que tu és digno. Reveste minha casa com tua paz. Cerca minha família com teu cuidado. Derrama a tua proteção sobre nossas portas, e que cada canto do nosso lar seja cheio da tua presença. Que os anjos acampem ao nosso redor. Que nenhuma seta do inimigo prospere. E que o teu nome, Jesus, seja exaltado aqui, no nosso falar, no nosso agir, no nosso viver. E quando minha alma se esquecer, porque às vezes ela vai esquecer, que o teu Espírito Santo me lembre, me chame de volta,
Me abrace com graça e me levante com verdade. Que eu nunca me acostume com a tua presença, mas que cada dia eu te deseje mais, te busque mais, te ame mais. Se essa oração falou com você, declare com fé nos comentários: Jesus, eu te entrego tudo.